Nessa manhã, vamos receber o homem de Deus, pastor Júlio Falcão, que vai compartilhar conosco uma mensagem de fé, de vida para você e para a sua família. Pastor Júlio Falcão. Amém, glória a Deus, paz do Senhor. Eu tenho certeza que o eterno Deus vai falar ao seu coração nesta manhã de domingo. Você que está na sua casa aí, abra comigo a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, no versículo 9 em diante, que diz assim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 em diante, e que diz assim. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli teve por embriagada e disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor, não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Só até aqui. Pai, nós te louvamos e adoramos, Pai, porque o Senhor é o Deus de nossas vidas. Aqui nós estamos nesta manhã de domingo, Pai, reunidos, Pai, mesmo que de forma virtual. A igreja física está vazia, o templo físico está sem cadeiras, Pai. Mas nós sabemos que a tua igreja se reúne através desta live, através da fé, Pai. E aqueles que estão agora com os corações sinceros diante deste celular, diante deste computador, dessa televisão, ouvindo pelo rádio, Pai querido, visite-os, Pai. Derrame a tua palavra a esses corações, encorajando-os para os próximos dias, Pai. Encorajando-os a deixarem de lado as circunstâncias e as situações que têm trazido a amargura, tristeza e até mesmo retrocesso, Pai. Encorajando-os, Pai, a deixar de lado essa situação e tomarem uma decisão de caminharem até o Senhor, de orarem ao Senhor com inteireza de coração, com sinceridade, Pai. Mude o cenário, vire o cativeiro nesta manhã, Pai. Transforme, ó Deus querido, essa vida, reedite essa história, Pai. Nós oramos porque nós cremos no Senhor. Eu oro para que o teu Espírito Santo venha sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que estão me vendo e que me verão posteriormente, Pai, para que essa palavra possa encontrar terreno forte, fértil, Pai, para que ela possa germinar, crescer e dar frutos para a honra e glória do seu santo nome, Pai. Assim nós oramos, crendo nos teus profetas,
e no teu poderoso nome, Senhor Jesus. Amém. Querido, essa história é muito conhecida na Bíblia. Você já ouviu alguém pregando sobre Ana? Obrigado, meu bispo. Ana era uma mulher que estava sendo atribulada. A palavra do Senhor nos mostra isso aqui. Ela era esposa de Eucana, e Eucana tinha mais uma outra mulher, e aquela outra mulher, por nome de Penina, ela dava filhos a Eucana, porém Ana não. Ana era estéril, Ana estava com o seu ventre seco. Mas o Deus que nós servimos, meu querido, Ele faz isso. O Deus que nós servimos, Ele pega aquela que é estéril e faz ela se tornar fértil. Ele pega aquele que está levando uma vida de esterilidade, sem fé, andando nos vícios, na idolatria, e transforma essa vida em uma vida fértil, e transforma essa vida em uma vida de abundância, porque o nosso Deus, Ele é o todo-poderoso Deus. Ana, ela sofria, Ana, ela lutava contra essa situação, vendo a Penina dando filhos para Eucana e ela não podendo fazer isso. Quantas e quantas vezes aquela mulher foi humilhada, quantas e quantas palavras foram lançadas ao coração daquela mulher e que trouxe feridas. E agora, nesse exato momento, nesta manhã de domingo, tem pessoas que me acompanham que têm feridas na alma, palavras que foram lançadas e que causaram feridas e que precisam ser saradas e que precisam ser tratadas. Eu fui pesquisar o nome, esses nomes. Eucana significa eu pedi ao Senhor. Eu pedi ao Senhor é o significado do nome de Eucana. Penina significa pedra preciosa. Ana significa graciosa, cheia de graça. Mas aquela pedra preciosa, Penina, ela não estava sendo uma pedra preciosa na vida de Ana, ela estava sendo uma pedra de tropeço. E talvez você encontrou aí no seu caminhar, no seu andar por essa vida, várias pedras de tropeço. Várias pessoas que ao invés de te incentivar, te jogaram para baixo. Eu conto sempre o meu testemunho, que quando eu fui fazer o meu primeiro piloto, o meu primeiro teste no rádio, a pessoa desligou ali os equipamentos e olhou para mim e falou: vai para sua casa, você nunca será um locutor. Foi uma pedra de tropeço, não foi uma pedra preciosa. Eu levantei ali arrasado, na hora engoli o choro, mas lá de fora eu chorei, mas eu não deixei aquela pedra de tropeço ficar no meu caminho. E esse ano eu completo em setembro 21 anos de rádio, com registro profissional de radialista, com registro profissional de jornalista. As pedras de tropeço no caminho, devemos desviar dela. Mas Ana estava parada diante desta pedra que era para ser preciosa, mas deixou essa pedra ser para ela e para a vida dela uma grande muralha, uma grande montanha, uma grande barreira. Mas nós podemos aprender nesta oração de Ana alguns princípios. Eu quero passar para você nesta manhã de domingo. O primeiro princípio é que ela foi à igreja do Senhor. Hoje nós estamos impedidos, o nosso direito foi cerceado de irmos à casa do Senhor por causa do decreto que aí está. Mas lembre-se de uma coisa: você é templo do Espírito Santo, você é a noiva do Cordeiro, e hoje nós estamos reunidos como igreja, mesmo que dessa forma, eu aqui, você na sua casa, você é a igreja. Você tomou a iniciativa como Ana, de nessa manhã, talvez de não vir aqui ao templo porque você não pode por causa das leis, mas de se levantar da sua cama, ligar aí o seu celular, a sua televisão e nos acompanhar, fazendo da sua sala, fazendo dos seus aposentos a igreja do Senhor neste momento. Você tomou o primeiro princípio, ela tomou esse princípio. O versículo 9 vai nos falar isso. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor.
na igreja do Senhor. Ana também estava ali, naquele templo. A igreja do Senhor, os discípulos que caminhavam com ele, covardemente se dissiparam quando Jesus foi preso, quando Jesus foi crucificado. Mas quando eles se ajuntaram como igreja novamente, estando eles reunidos no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. E aqueles que eram tímidos, aqueles que eram covardes, aqueles que estavam acovardados por causa da grande pedra de tropeço que foi ali, aqueles doutores da lei que crucificaram Jesus, agora eles foram empoderados pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos vai nos dizer: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Agora eles estavam empoderados para pregar a palavra, para levar a palavra a toda criatura, para libertar os cativos. Nós precisamos tomar essa posição como igreja, sobretudo nos últimos tempos, sobretudo nos últimos dias. Tomar essa firme posição de ir à igreja. Pastor, mas o senhor acabou de falar que existe aí um decreto que não pode ir à igreja. As lives estão aí. A igreja prenderam Paulo e Silas, tentando parar a palavra. Prenderam Pedro, tentando parar a palavra. Prenderam os discípulos, tentando cercear a palavra. Mas a palavra nunca pode ser parada, meu querido. Mataram Jesus e disseram: pronto, acabou esse Messias, acabou esse evangelho. Não acabou, meu querido. Podem editar decretos, mas a palavra do Deus vivo, ela vai sempre continuar. Pode editar leis, mas a palavra do eterno, o evangelho da libertação, ele vai estar sempre vivo no coração daqueles que creem e nos homens e mulheres que não medem esforços. O bispo falou aqui agora há pouco: não, nós não recebemos para pregar, não, nós não recebemos para ser pastores, nós recebemos a ajuda. Nós estamos aqui para pregar, vindo ajuda ou não, nós estamos aqui, meu querido. Se você olhar, se virar a câmera agora aqui, sangra o coração de quem prega a palavra. O templo está vazio, não tem cadeiras, mas nós estamos pregando, levando essa palavra para você que está na sua casa. Levante-se, vai até o templo, faça da sua casa nesse momento, porque o templo está indo até você através desta live. Vá até o templo, vá até onde está Jesus, vá até onde está a palavra de Deus. Ana tomou essa decisão: eu não quero ser mais humilhada, eu não quero mais ficar atrás dessa pedra de tropeço, eu quero ir até o templo, eu quero buscar a face do Deus vivente. Ela tomou essa atitude, ela foi, meu querido. Segundo princípio na oração de Ana, ela decidiu se levantar, sair daquela situação, sair daquela inércia, indo atrás do evangelho de Deus. Ela estava na igreja, mas ela estava prostrada ainda. Ela estava prostrada. Quantas e quantas vezes nós chegamos na igreja assim? Estamos dentro da igreja, mas a igreja ainda não está em nosso coração, a palavra ainda não está em nosso coração. Nós estamos aqui dentro, mas os problemas pesam tanto que vamos ficando curvados, prostrados, feridos na alma. Ana estava ali, dentro do templo, mas ainda prostrada, até o momento que ela decide levantar, deixar para trás as dores, as humilhações, a palavra ofensiva, a ingratidão daquela situação. Ela se levanta, ela sai daquele estado de marasmo, ela sai daquele estado de vitimismo e toma um firme propósito, uma firme decisão de buscar aquele que pode todas as coisas, aquele que tem olhos e vê, aquele que tem boca e fala, aquele que tem ouvidos para escutar a oração do justo, a oração daquele que foi injustiçado, a oração daquele que foi perseguido, a oração daquele que talvez nesta noite sofreu grandes humilhações por parte do seu cônjuge, ou por parte dos pais ou dos filhos. Deus ouve a oração daquele que foi injustiçado. Ana se levantou,
Ana decidiu deixar de ficar prostrada. Moisés, ele estava com aquele povo, ele coloca a boca no pó ali, diante da imensidão do mar, e Deus falou: levanta daí e diga ao povo que marche. Deus não quer ver ninguém parado, Deus não quer ver ninguém prostrado, Deus nos quer ver como sua igreja e como seu povo, como geração eleita, marchando rumo à nossa vitória, meu querido, rumo à nossa salvação. Josué lá na frente também, ele fica nessa mesma situação de medo, de pânico, porque ele viu que aquele povo era do coração dura cerviz, que não era fácil caminhar nessa terra, que não era fácil conduzir a igreja, e Deus falou para ele: levanta-te e passa esse Jordão, ser forte e corajoso. A palavra que eu deixo para você neste momento: seja forte, seja corajosa, seja corajoso. Levante-se, toma uma postura de buscar a igreja do Senhor, de ir até a igreja. A igreja está cerceada o direito de atender o público em geral, ter cultos, mas o templo fica com a porta aberta o tempo inteiro para você vir aqui buscar um aconselhamento com os pastores, com os bispos, com o apóstolo, para receber uma oração, para receber uma bênção apostólica. Procure a igreja. Estão fechando igrejas, estão tentando, tem um vídeo aí de um partido tentando acabar com as igrejas. Nós, como igreja do Senhor, temos que se levantar contra esse tipo de atitude, contra esse tipo de partidarismo. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a geração eleita, meu querido, nós somos a noiva do Cordeiro. Busque o Senhor enquanto pode se achar. Ana foi buscar o Senhor. Ana levantou daquela situação. Levante-se dessa situação que você está passando. Talvez é uma situação de enfermidade há muito tempo que tem feito você prostrar. Levante-se. Tome uma decisão de deixar isso para trás. Talvez foi uma palavra que falaram para você lá na infância e que trouxe ferida. Quando eu fiz o meu primeiro teste, se eu tivesse deixado aquela ferida criar uma casca no meu coração, talvez hoje eu não era um jornalista, talvez hoje eu não era um radialista, meu querido. Não devemos deixar as feridas formarem cascas, casca da amargura, do rancor, do ódio no nosso coração. Precisamos tomar essa posição que Ana tomou, levantar, mesmo estando dentro da igreja, levantar dessa situação de prostramento. Existe essa palavra? Existe, né, bispo? Se não existe, eu criei aqui agora. Está lá no livro de Eclesiastes. Levantar desse estado de marasmo e ir buscar o Senhor, e ir verdadeiramente para os pés daquele que pode todas as coisas. Você pode fazer isso nessa manhã, ou nessa tarde, quando você estiver me assistindo, ou nesta noite, ou quem sabe nessa madrugada que você perdeu o sono. Pode se levantar do seu leito e dobrar-se diante daquele que pode todas as coisas. Quando nós nos propomos a nos levantar, nós partimos para outro princípio que Ana nos ensina, que é o da oração. E o bispo Claudionor, ele fala constantemente, eu aprendi isso com ele, que oração funciona. Oração funciona. Mas nós devemos orar como Ana orou. Ana não orou com os lábios. Ana não orou para agradar quem estava no templo. Ana não orou para agradar Eli. Ana orou com o coração, com sinceridade. Ana, ela se derramou. Versículo 10 vai nos mostrar essa mulher orando ao Deus que pode todas as coisas. Versículo 10 diz que ela se levantou e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não orou a homens, ela não orou a imagens, ela orou ao Senhor. Ela mostrou para o Senhor que tinha chegado no limite, que tinha uma barreira diante dela, que ela não queria mais aquela barreira, a barreira da injustiça,
a pedra de tropeço que a difamava, que a humilhava. Aquela situação, ela não queria ela mais na vida. Ela chegou num limite que ela não conseguia mais expressar, falar. Quantas e quantas vezes talvez nós dobramos diante do Senhor em oração e não conseguimos encontrar palavras, mas a Bíblia nos mostra aqui que Deus está interessado no nosso coração. O interesse de Deus, e quando nós vamos falar com Ele em oração, é aquilo que brota do nosso coração. É a sinceridade da nossa oração, queridos. A oração sincera, com uma fé verdadeira, genuína e restrita e obediente. Ana foi para ali. É através da oração que histórias são mudadas. É através da oração que vidas são transformadas. Foi através da oração, eu já contei isso aqui, de uma oração no monte, de uma oração de campanha dentro da minha casa, apontando as minhas mãos para um terreiro de macumba, que aquele terreiro foi fechado de frente à minha casa, meu querido. É através da oração que o inferno é derrotado. É através da oração que o enfermo é levantado do seu leito de dores. É através da oração que aqueles que estão cativos nos vícios são libertos. É através da oração sincera. Foi quando Jó orou para os seus amigos, amigos esses que não eram pedras preciosas também, eram pedras de tropeço, estavam ali difamando, acusando, apontando o dedo. Quantas vezes você estava caído ou caída, alguém, ao invés de estender as mãos, apontou o dedo para você, falando: isso está acontecendo é porque você aconteceu isso, aquilo. Todo mundo que caiu, meu querido, já sabe porque caiu. O que ele menos precisa é de dedos apontados. Você não vê Jesus falando isso? Você não vê Jesus falando para a mulher: olha, eles vão atirar essa pedra aí, é porque você teve culpa, é porque você estava em adultério. Não, meu querido, Jesus não fez isso. Jesus, ao invés de apontar os dedos, ele estendeu as mãos, limpou a ferida. Jó, depois de ouvir tudo aquilo, todas as acusações, ouvindo o eterno Deus, ele ora para os amigos. E quando ele ora, usa o artifício da oração a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus virou o cativeiro de Jó. Aquele que estava num estado lastimável, estava numa situação terrível, ele se levanta em oração, e Deus agora muda a sorte de Jó. Tudo quanto Jó tinha, Deus trouxe para a vida dele dupla honra, meu querido, 2 vezes mais. Foi quando Eliseu orou para aquele menino que estava morto. Pegaram o cajado, Eliseu pegou o cajado, colocou na mão de Geazi, mas não teve efeito nenhum. Mas foi quando Eliseu chegou lá, deitou sobre a criança e orou ao Deus vivente. Foi que aquela criança, aquele rapaz, ele ressuscitou. Oração, meu querido, oração sincera, verdadeira, a esse Deus que ouve, a esse Deus que não está indiferente, a esse Deus que é imutável, esse Deus que é o mesmo ontem, hoje, sempre será. O poder de Deus não é como uma bateria de celular que vai diminuindo, meu querido. A fé do homem, sim. Deus tem todo o poder. Exercitamos a nossa fé, o busquemos em oração verdadeira, como Ana buscou. Ana mexia os lábios, não saía a palavra, até Eli olhar para ela e falar: essa mulher deve estar embriagada. Essa mulher deve estar bêbada. Mas ela estava em oração. Pedro encontra Dorcas morta, ele ora para ela e ela ressuscita. Há poder na oração, meu querido. Mas quando você for orar, quando você tomar esse princípio da oração nesta manhã, ou no momento que você estiver me vendo, faça isso crendo. Porque quando nós estamos orando, nós estamos declarando para Deus: eu creio no Senhor. Como que você vai orar para quem você não crê que Ele existe? Se você tomou o princípio da oração, é porque você crê que Deus existe. Então peça, crendo que Ele te atenderá, meu querido, que Ele enviará o socorro para você, que Ele sarará as feridas da sua alma, que Ele mudará a história da sua família, trará libertação, virará o cativeiro daquele
que talvez está preso no adultério, na pornografia, talvez virou a noite da pornografia aí na internet, no celular. Deus pode mudar essa história, meu querido. O Deus que nós servimos, Ele ouve a oração, Ele escutou a oração de Ana, meu querido. Quando Daniel se propõe a orar ali, aí ele busca no jejum, na oração, mas o anjo chega e fala: olha, Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia. Não desista, ora. E caminhando para o final, versículo 12, a Bíblia vai falar: demorando-se ela no orar perante o Senhor. A oração de Ana não foi uma oração corriqueira. A oração de Ana não foi uma oração feita pensando nos afazeres domésticos, nos afazeres profissionais. Não foi pensando nas palavras ali que talvez ela escutou antes de entrar naquele templo. Foi uma oração de entrega ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que ela demorou-se na oração. E eu te pergunto nessa manhã: quanto tempo você tem passado curvado ou curvada diante de Deus, ou buscando em oração? Billy Graham disse: ore ao Senhor até se tornar íntimo dele, até se tornar amigo de Deus. Quanto tempo nós temos buscado a Deus? Lembro-me muito bem que no ano passado, ano de 2020, quando explodiu os primeiros casos desta pandemia, vimos pessoas nas avenidas, nos condomínios, curvados, buscando a face de Deus, mas depois foram acostumando, e nós começamos a ver nos noticiários, pessoas lotando boates, festas, mesmo com decretos estabelecidos. Quanto tempo, em qual situação você tem buscado a face de Deus? Só nos momentos bons, só nos momentos ruins? Ou você tem feito como Ana, investido tempo, quebrantado aos pés daquele que pode todas as coisas? Ana rasgou o seu coração. A palavra do Senhor diz, ele fala: rasgue, não rasgue as suas vestes, rasgue o vosso coração perante mim. Rasgue o seu coração nesta manhã. Rasgue o seu coração diante desse Deus. Deixe as suas lágrimas descerem se for necessário. Se não sair palavra dos seus lábios, deixe elas brotarem do seu coração com sinceridade. Mas não permita mais as pedras de tropeço no seu caminho. Não permita mais e não se conforme mais com a situação que aí está estabelecida na sua vida e na sua casa. Mude esse cenário. Coloque essa situação nas mãos daquele que pode virar esse cativeiro, que pode reeditar essa história. E para encerrar, o último princípio que eu aprendo com Ana é que ela fez um compromisso com Deus. Nós precisamos ter compromisso com Deus, porque Ele tem tudo que Ele prometeu para nós, Ele honrou o seu compromisso. Ele enviou o seu Filho Jesus por causa de mim e de você. Ele falou que você seria mais do que vencedor em Cristo Jesus, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele não falha, Ele não mente, Ele nunca vai falhar com o homem. Ana fez um compromisso: Senhor, muda a minha situação, muda o cenário, pega esse ventre seco, estéril, e dê um filho. E se o Senhor me der esse filho, eu vou pegar esse filho. Já pensou um negócio desse, bispo? Ela fez um compromisso para uma outra pessoa, para um filho. As pessoas crescem, as pessoas mudam. Ela fez um compromisso para o filho dela. Isso é fé demais da conta. Isso é acreditar demais em Deus, no propósito de Deus daquele negócio. Já pensou isso? Se eu pegar a Daça, trazer a Daça, quanto tempo o senhor lutou aí, orou a Deus para ter a Daça? 20 anos orando, 20 anos que o bispo Claudionor não desistiu, e o eterno Deus o abençoou com a filha. Agora Ana está mostrando que Deus
O mais importante não é a bênção que o Senhor vai me dar, o mais importante é o Senhor, que é o abençoador. Então eu vou pegar aquele que o Senhor está me entregando. Se o Senhor me der essa bênção, eu vou trazer ela no templo, e não vai passar navalha na cabeça dele. Ele vai ser um separado do Senhor, ele vai servir ao Senhor. Aleluia. Nós precisamos aprender a fazer compromissos com Deus e honrar os compromissos que nós fazemos com Deus. Quantas vezes você falou: eu vou mudar de vida, Senhor, me livra das mãos Eu conto sempre um testemunho. Eu orava a Deus: Pai, no início do meu ministério, mostra se o Senhor está comigo. Eu estou achando que o Senhor... A gente tem essas dúvidas no começo. Eu estou achando que eu não sou pregador, é nada. Mostra para mim. Eu orava ali, e aí entra lá um rapaz todo maltrapilho, sujo, dentro da igreja. Ele bate a moto na porta da igreja, desligada. Ele entra: quem é o pastor dessa igreja? Eu falei: vixe, sou eu. Então eu preciso orar, preciso de oração. Eu falei: eu vou orar para você. Ele fala: espera, eu vou ir buscar uma outra mulher. A mulher estava de fora com a criança. Ela entra com aquela criancinha de colo, no braço, linda criança, todos sujos, os dedos queimados pelo crack, o uso do crack. Ele falou: eu preciso sair dessa vida, pastor. Eu falei: você quer sair mesmo? Quero. Então dobra os seus joelhos aqui, eu vou orar, e o Deus que eu sirvo vai te libertar. Quando eu comecei a orar, aquela mulher manifesta um espírito. Minha mulher pega, a minha esposa Patrícia pega aquela criancinha do braço dela e fica com a criancinha. Eu expulso aquele espírito daquela mulher, mas Deus me incomoda para voltar o meu olhar e a minha oração para aquele jovem. E às vezes Deus nos pede coisas que Ele vai nos mostrar lá na frente, meu querido. A resposta que nós pedimos, Deus vai confirmar ela anos depois. Eu oro e Deus me toma pelo Espírito Santo. Eu vou trazendo a vida daquele rapaz. E eu falei: vocês chegaram aqui correndo dos traficantes, e os traficantes queriam matar não só você, mas também essa mulher e essa criança. Ele falou: quem falou isso para o senhor, pastor? Eu falei: foi Deus que falou. Mas Deus manda te falar que Ele está te dando a última chance. Ele já te deu chance. Volta para o altar. Volta para o altar. Aquele jovem chorava: pastor, eu era do altar, eu era do louvor. Eu falei: volta. Eu falei: vai para sua casa agora. Pastor, não posso. Eu falei: vai para sua casa, os anjos do Senhor vai te cercar. Você pode passar em frente à boca de fumo, eles não vão te ver, porque os anjos do Senhor estão te protegendo. Vai e volta. Toma um banho, troca essas vestes e volta para a igreja. Não sai da igreja, porque é o último dia que Deus está te dando oportunidade. A última chance, diz o Senhor. Ele pegou aquela palavra, ele foi para casa, tomou banho, voltou, ouviu a palavra foi derramada. Tinha um pastor de fora, eu não vi aquele pastor naquele dia. Ele pregou para ele. 2 anos depois, eu vou à cidade de Ipameri pregar a palavra. Um jovem começa a me olhar, fita os olhos em mim. Eu falei: o que esse rapaz está olhando? Falei para minha esposa: o que ele me olha tanto? Ele chegou, ajoelhou ali, eu estava sentado, ajoelhou meus pés para conversar comigo. Falou: pastor, o senhor não está me conhecendo, né? Eu falei: não. Sabe aquele rapaz que estava correndo dos traficantes, entrou na igreja, o senhor profetizou que era para eu voltar para o altar? Pois eu sou esse rapaz. Por que eu não conheci? Porque antes ele estava maltrapilho. É assim que a gente chega quando a gente vem. Ana estava nessa situação, toda triste. Aquele rapaz chegou triste, sangrando, sujo, ferido pelas drogas. Mas quando 2 anos depois eu ouvi dentro de uma igreja, ele não era mais usuário de drogas. Ele estava vestido num terno, o bispo Claudio Honor. Ele estava limpo e agora ele era presbítero daquela igreja. O Deus que nós servimos muda a história. O Deus que nós servimos, Ele vira cativeiros, Ele sara feridas no coração. Eu falei: e a mulher, a criança? Ele falou: não era minha filha, aquela mulher, foi ela que me levou para o crack. Eu pelejei para ela firmar, e no culto à noite, ela não voltou naquele culto à noite. Eu pelejei para ela firmar, mas ela não quis deixar o caminho. Eu falei: mas a palavra do Senhor naquele dia era para você, e você pegou a palavra, e você guardou a palavra no coração, e você creu no Deus que muda a história. Hoje eu não sei se ele já é pastor, porque isso já deve ter uns 2, 3 anos que eu preguei na igreja dele. Mas eu sei que o meu Deus mudou a história dele,
e pode mudar a sua história também. Ana fez esse compromisso. Esse rapaz fez esse compromisso de servir o Senhor, está na casa do Senhor. Que compromisso você tem feito com Deus? Deus não quebra aliança, somos nós que rompemos aliança com Deus. Que aliança que você tem feito com o Eterno? Que aliança? Ana fez aliança. Senhor, eu vou deixar o meu filho aqui no templo, ele vai ficar para servir ao Senhor. Você sabe a história desse moço? Esse menino é Samuel. Esse menino foi o mesmo que ungiu Saul. Esse menino foi o mesmo que ungiu a Davi. E se você for buscar lá na raiz de Jesus, você vai ver que ele também é da raiz de Jessé. Essa mulher tem o nome dela escrito na história, porque ela pôs esses princípios em prática, de se levantar e ir para a igreja, de se levantar e buscar em oração. Ela pôs o princípio da oração, ela pôs o princípio do compromisso, da aliança. Nós temos aqui 2 reuniões no meio da semana, uma tarde, outra à noite, para você fazer um voto com o Senhor, o voto da oração, um compromisso. Saia do comodismo da sua casa, saia do comodismo dessa situação. Penina, pedra preciosa, mas era pedra de tropeço. Ana era graciosa, cheia de graça, recebeu a graça de Deus na vida dela. E você nessa manhã vai receber a graça de Deus na sua vida também. Pega esses princípios para a sua vida, coloque-os em prática. E eu não tenho dúvida que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o meu Deus, o Deus da Igreja de Cristo Sede, Ministério Nova Terra, vai agir poderosamente na sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, onde você estiver, e vamos orar. Vamos buscar a esse Deus, vamos orar a Ele crendo que Ele nos ouve. Vamos declarar a Ele que temos a certeza de que Ele é real, de que o seu Filho vive. Ele não está preso no madeiro, Ele não está no sepulcro, Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, e Ele quer mudar a sua história. Pai querido, Deus amado, aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã de domingo, Pai, mesmo olhando para essa igreja vazia, eu vejo ela cheia, Pai, dos teus filhos em cada um dos seus lares, que não estão aqui fisicamente, mas estão espiritualmente ou através dessa live. Eu oro, ó Pai, para que a tua palavra encontre esses corações, Pai, e para que esses corações estejam cheios de fé, avivados pela tua palavra, Pai, e para que essa situação não permaneça da forma que está, esse lar vivendo em contendas, Pai. Pai querido, esse jovem vivendo no cativeiro das drogas, esse homem, essa mulher vivendo no cativeiro do adultério, Pai. Essa pessoa buscando realizar dos sonhos, mas que está olhando para a situação que está instalada economicamente no país e no mundo. Eu sei que o Senhor tudo pode, Pai. O Senhor não depende da situação econômica do Brasil, nem da Europa, nem de continente algum, Pai, porque o Senhor é dono de todas as coisas, tudo foi formado pelo Senhor, tudo foi criado pelo Senhor. O Senhor pode realizar sonhos em meio às crises, Pai. O Senhor pode, Deus querido, trazer livramento em meio a tempestades da vida, Pai, porque o Senhor é todo-poderoso Deus. O Senhor conhece o íntimo dos nossos corações. O Senhor sabe o tempo que nós estamos levando, as dores, as lutas, as palavras ofensivas. Muitas pessoas receberam palavras ofensivas, mas também receberam, Deus querido, no físico. Receberam socos, tapas que feriram, Pai, e não conseguem sequer mais olhar para o rosto do cônjuge. Mas o Senhor pode mudar o coração de pedra desse cônjuge, e o Senhor pode tirar as feridas do coração desta mulher, Pai, e dar a eles uma nova história, porque o Senhor é o Deus do amor. Paulo pregava constantemente que o Senhor é o Deus do amor, escreveu um capítulo inteiro de 1 Coríntios, capítulo 13, falando que sem o amor nós não seríamos nada, Pai. O Senhor pode colocar o amor no coração deste homem, desta mulher novamente. O Senhor pode trazer
trazer paz no coração dessa jovem que tem pensado em tirar a própria vida. O Senhor pode mudar a história, Pai, como o Senhor mudou a história de Ana, aquela que tinha o ventre seco. O Senhor deu um filho, mas o Senhor não parou por aí, porque a medida do Senhor é diferente da nossa, Pai. Ela pediu um, mas o Senhor deu mais. Salomão pediu, Deus querido, sabedoria. O Senhor não deu só sabedoria para ele, o Senhor deu as demais coisas, porque ele fez aquilo que está escrito em Mateus 6:33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ana buscou em primeiro lugar o reino de Deus, ela tomou essa decisão, e o Senhor acrescentou na vida dela, o Senhor acrescentou na vida de Salomão as demais coisas, Pai. Aqueles que fizerem isso nessa manhã, eu não tenho dúvida de que o Senhor está ouvindo, de que o Senhor está vendo, e de que a sua mão será estendida para socorrer, sarar e colocar de pé novamente. Pai, eu oro nesta manhã como ministro da tua palavra, liberando a bênção, Pai, profetizando um novo tempo na vida dos seus filhos, na minha vida, na vida do bispo Cláudio Anô. Que o Senhor possa derramar as bênçãos, abrir as comportas do céu, Pai, para que o extraordinário do Senhor venha sobre as nossas vidas. E nós declaramos, Pai, nós fazemos um compromisso com o Senhor. Nós que servimos ao Senhor, nós que cremos no Senhor, não estamos vivendo no novo normal que a Rede Globo está pregando por aí. Nós vivemos no extraordinário do Senhor todos os dias de nossas vidas. Nós vivemos no sobrenatural do Senhor todos os momentos de nossas vidas. Eu profetizo bênçãos, e bênçãos que vêm do teu trono sobre todos que me acompanham agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, toma posse.